bem, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Cultura Pop aqui pela TV Mar, canal 522 da Claro Net e também pelas nossas plataformas digitais. Gente, o assunto de hoje vai ser fantástico, tenho certeza que vocês vão adorar. Estou aqui com a Cristiane, o Marcelino e a Muriele, que vem para falar de um projeto que é fantástico, né? Que é o projeto Amor Exigente. Fala primeiramente com a Cristiane, que foi com quem eu fiz um primeiro contato. E quero te dizer, Cristiane, que é um prazer te receber hoje aqui. A Cristiane, que é voluntária e coordenadora desse projeto. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. Eu que estou muito feliz por estar aqui, poder divulgar esse projeto, né? Que é o Amor Exigente, que com muito carinho a gente trouxe para cá, para Rio Grande. E é isso aí, a gente quer divulgar, a gente quer falar sobre o projeto Amor Exigente aí. Perfeito. Aliás, quero agradecer também aqui a presença do Marcelino, ele que é psicólogo e orientador do projeto. Vamos combinar, né, Marcelino? Tua função é extremamente importante dentro desse contexto, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer também estar aqui nesse podcast e... Na verdade, assim, eu acho que o trabalho do Amor Exigente é uma das formas mais caridosas e, ao mesmo tempo, amorosas de se fazer um trabalho voluntário, né? E agora, ao longo do programa, a gente vai destrinchando mais, mas, na verdade, assim, é uma grande alegria fazer parte desse projeto, porque você vê o resultado, né? E num mundo onde tantas pessoas estão sofrendo por conta da dependência química, né, e a gente tem um resultado de 30 anos de caminhada, e eu acho que é importante que essa caminhada seja cada vez mais efetiva. A gente vai colocando aí durante o programa. Vamos falar muito sobre isso. Bom, quero agradecer também a Muriele, que está aqui. A Muriele, que é voluntária e coordenadora da sobriedade. Seja bem-vinda, Muriele, tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço também por estar aqui, por estar dentro desse projeto que está me ajudando, né, na minha recuperação. Eu sou uma ex-dependente química e isso está me levando a eu querer ficar sóbria, estar em sobriedade para que eu possa ajudar as famílias, possa ajudar os outros dependentes que ainda sofrem, né, por causa da adicção. E eu quero estar sempre pronta para poder estar com eles, né, podendo indicar o que fazer em momentos difíceis e estar ali presente, sabe? Porque assim como me ajudaram, eu quero ajudar o próximo também. Ah, que coisa linda. Sabe que eu costumo dizer o seguinte, eu penso que toda teoria ela é fantástica, mas nada substitui a prática. O que eu digo, planejamento é importante? Sim, mas mais importante que o planejamento é a ação. Então, quando a gente consegue ter a união dessas duas coisas, pô, aí é fantástico. Eu acho que é muito legal, Cristiane, quando a gente vê, por exemplo, a Muriele, ela querendo passar para o próximo aquilo que foi extremamente importante para ela, né? E que nem eu, né, eu também não falei, eu sou uma codependente em recuperação também, né, eu faço parte da família, né, e o quanto no início do projeto, quando eu comecei lá em 2 anos atrás, na primeira reunião de Amor Exigente online, né, eu vi o quanto eu estava doente também como família, né, como codependente. Então, aí começa o tratamento da família também, porque às vezes a gente como família acha que o problema é do dependente químico, e não, é nosso também, porque a gente convive também com eles, né? Então, para mim foi muito difícil, eu caí numa depressão profunda, porque eu não sabia lidar, né? E um comportamento totalmente disfuncional, né? Porque a gente fica, o codependente, ele fica calejado e aí também fica reativo, porque ele não sabe lidar com aquilo ali. Então, o que ele faz? Ele empurra o dependente químico para a droga, porque ele não sabe lidar com aquilo ali. É mais ou menos isso mesmo. Pô, e sabes que eu acredito muito na lei da atração. Acredito que nada é por acaso. Então eu quero aproveitar e agradecer a vocês por estarem aqui nesse mês de setembro, que é um mês tão importante. Eu, quando comecei esse projeto desse podcast, eu tinha comigo na minha cabeça que eu queria trazer ao longo desse projeto vários convidados para falar sobre isso que é muito importante. Essa questão que a gente vive, principalmente pós-pandemia. A gente fala muito pós-pandemia, a pandemia não terminou ainda, mas
parece que é meio pós-pandemia, que é a questão da depressão. E aí entra a importância do psicólogo, eu quero que tu fale sobre isso agora, Marcelino, porque é o seguinte, as pessoas, a gente vive um mundo realmente hoje, infelizmente, de muito pouca empatia, as pessoas vivem muito a sua vida e não têm um olhar, muitas vezes, né, para o próximo, e de certa forma, existem alguns meses que são dedicados a algumas ações e tal, e o Setembro Amarelo ele é muito importante, principalmente não só na questão da depressão, como na questão do suicídio, enfim, e essa questão que envolve as drogas. Mas o mais importante, eu acho, Marcelino, e quero ouvir aí a tua opinião sobre isso, eu acho que esse é o grande desafio, é fazer com que a pessoa queira realmente mudar, né? Porque a gente fala, eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, e ele diz, né, que a motivação ela tem que ser interna. Ninguém consegue motivar ninguém, tu consegue estimular, mudar, né? Mas esse é o grande desafio, Marcelino? Na realidade, o que acontece? Hoje, nós temos um índice de suicídio muito alto no mundo. E eu digo que, assim, as grandes mortes futuras daqui para frente não serão do coração, não serão acidente de carros, enfim, não serão infartos, não. Acho que o grande problema hoje que eu vejo é a doença do século. Depressão, o suicídio, né? E eu acho assim, uma vai levando a outra. Então assim, na realidade, a gente tem um conceito muito antigo, né? Que graças a Deus a gente está quebrando hoje, que as pessoas achavam que, por exemplo, fazer terapia era coisa para gente desocupada, perfeito, né? Ou que não tinha o que fazer. Ou então eram pessoas muito ricas. E quando a gente hoje percebe que a terapia ela é extremamente importante, por quê? Porque nós temos hoje um excesso de informação no mundo. A gente sabe muito mais do que precisa. A gente não precisa saber tanto. Para que tanta informação? E se você for ver, grande parte da informação que tu tem é desnecessária. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você liga o jornal. Aí o cara fala assim, lá no bairro Bonfim, em Porto Alegre, a mulher matou o marido com 40 facadas. O que isso me interessa? Absolutamente nada. E passa na hora do almoço. Verdade. Uma hora mais circunstancial. Perfeito. Então eu vejo assim, não que não seja importante que as autoridades tomem providências quanto um crime, um assassinato, mas eu estou a 3.000 quilômetros de distância de Porto Alegre. Para que isso vai influenciar na minha vida? Apenas vai me deixar mais tenso. Perfeito. Então eu acho que a concentração de informação negativa, normalmente nos meios de comunicação, é muito maior do que as ações positivas. E isso deixa um certo estresse emocional. Um outro ponto, por exemplo, você vai assistir um filme na televisão. Você pode rodar canal a cabo, que tu vai ver sempre um revólver na mão. Então dificilmente você tem um filme que seja informativo. Por exemplo, a história do Brasil. A história do Brasil é riquíssima, a história do Rio Grande do Sul é riquíssima, né? Então a gente tem assim grandes vultos históricos que não se explora essa história, né? Então é isso que eu vejo. Se você liga o rádio para ouvir música, você tem, aqui no Rio Grande do Sul a gente até que nem vê muito, mas lá para cima a gente vê um pouco mais, né? Músicas com letras pejorativas, letras que influenciam essa garotada aí por um caminho que não deveria. Bebida, álcool. Então é uma soma de situações, né? A família, por sua vez, também, o que acontece? Antigamente o pai trabalhava, a mãe ficava em casa cuidando dos filhos. Hoje é o contrário, o pai trabalha, a mãe trabalha, o filho trabalha, ninguém mais se junta na hora do almoço, na hora do jantar, uma refeição. Então acaba acontecendo que nós estamos vivendo uma vida individualizada. Esta vida individualizada, o que ela traz? Ela simplesmente traz medo, porque tu se sente só, te traz uma certa solidão emocional, e aí você entra também num outro aspecto, que se a família não conversa, se a família não tem a interação que ela tem que ter, acaba que cada componente da família está pensando de um jeito completamente diferente, e aí começa a desagregação familiar. Entra na desagregação familiar, a pessoa que tem um estado emocional um pouco mais elevado, um pouco mais forte, um pouco mais seguro, ela tem capacidade de tocar o barco independente, mas tem o que não tem. E aí acaba vindo para onde? Porque é mais fácil. O que é mais fácil? A droga. Sim. Né? A bebida. O refúgio, né? O refúgio nas pessoas que supostamente te entendem, mas na realidade são tão solitárias quanto você. Né? E daí, para partir para o suicídio,
Não custa, porque assim, você chega em determinados casos ao máximo, porque o que a droga faz? A droga, ela te dá prazer. Ela te alivia a dor. Ela te alivia momentaneamente aquela Isso. dor. Só que quando passa o efeito, Isso. né, e a Muri pode falar muito melhor do que eu, embora eu seja psicólogo, mas ela é uma vivência. Ela viveu isso, exatamente. É diferente. Então, assim, quando passa o efeito, o que acaba acontecendo? Dá uma neura, né? Dá uma paura na cabeça do cara. Né? Porque, assim, a vida não é colorida. Sim. Né? A vida tem vários tons e, normalmente, por dependente, os tons são acinzentados. Né? Não é isso? Com certeza. Não, e tem um detalhe muito importante, até tu falasse aí da questão da depressão, e até acho que a ansiedade também dá para entrar dentro desse contexto, que acontece muito. Sim, mas né? a ansiedade é o primeiro degrau. Exatamente, o primeiro degrau, né? E tem uma outra... Porque olha só, a ansiedade leva o estresse. Isso. Tá? Para começar por aí. O estresse começa a te levar para depressão, Isso. porque na realidade hoje tu tem muito mais atividades para fazer do que você tinha no passado. Com certeza. Então, por exemplo, na minha meninice, eu ia pro colégio, estudava, e de tarde ou de manhã, dependendo do horário, ia jogar bola, ia brincar, não sei o quê. A garotada hoje tem o curso de inglês, tem o curso de natação, tem o curso não sei do quê. Sim. Então, assim, além do currículo da escola, tem várias outras atividades no meio. Então, qual é o tempo que a criança tem para ser criança? Para brincar? Para se desenvolver criativamente? Porque, gente, olha só, criança brincar não é dizer que é perda de tempo, não. É onde a criança exercita a criatividade. Tanto que existem brinquedos específicos para as idades daquelas crianças, para ir aos poucos trazendo essa criatividade, soltando, né, induzindo ela a pensar. Né? Então, antigamente a gente tinha aqueles, eu não sei como é que chama, que depois veio o moderno, foi o Lego, né? Mas antes do Lego tinha aqueles de madeira, que fazia casinha, castelinho e tal. Sim. Então é aí que a criança tem que ir. Aí o que acontece? Hoje os pais, de uma certa forma, para se livrarem muitas vezes do problema, dá um celular na mão da criança. Então tá, a criança se distrai lá e tá tudo certo. Só que ele consegue, por exemplo, através do celular, saber o que a criança está acessando? Isso é muito complicado. Porque hoje a internet é um mundo livre, tem todo tipo de informação. Então tem que ter esse controle também. A televisão hoje você já tem canais que você já pode bloquear, ó, essa aqui não quero que veja, enfim. Mas celular ainda não se consegue, né? Porque o nível de informação é muito maior do que o necessário. E aí entra uma questão que eu gosto muito, que o Augusto Cury sempre fala também, que também é uma das doenças do século, que é SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Porque estamos nós aqui e a cabeça tá... Aí entra o que tu falou, Marcelino, com muita propriedade, né? Que é todo o tempo pensando, mulher. Então fica esse vazio, vamos dizer, né, que nós adictos a gente preenche com a droga, vem da infância, realmente. Não porque nós tivemos nossos pais ausentes, meu pai não me deu atenção, aquela coisa. A gente nasce com esse vazio. Só que a gente vai preencher com o quê? Né? Eu comecei cedo, na minha adolescência, sabe? Mas é por quê? Porque eu comecei a andar com pessoas erradas. Entende? Comecei ali. Eu poderia muito bem ter dito, não, mas é que eu gostei. Infelizmente, eu gostei daquele momento, daquela festa. Eu poderia ter parado lá com 18, 19, quando eu comecei a estudar. Só que eu não parei porque eu já queria uma dose maior para tapar aquele furo. Para tapar aquela brecha que tinha no meu coração, que eu não sabia como eu ia preencher aquele vazio. E as amizades preenchiam, a droga preenchia. E depois de 17 anos, eu vim me internar. Minha família me internou, porque eu não queria me internar, claro que não. E eu vim a me reconhecer. Eu consegui preencher o vazio nas partilhas, conversar com iguais a mim. Porque antigamente eu conversava com os iguais a mim. Só que eram pessoas que usavam, que queriam festa, que gostavam de um pagodinho, eram pessoas iguais a mim. Eles gostavam das mesmas coisas que eu. Só que agora eu converso com pessoas iguais a mim, que querem viver a recuperação, que querem pensar para frente. Eu vivo no mesmo mundo, só que em versões diferentes. Antes eu usava, agora eu não quero só mais porque eu quero crescer. Eu quero ver o meu futuro, não quero mais viver do meu passado. Então isso para mim está sendo assim grandioso. E entrar no projeto com a Cris, que a gente se conheceu do nada,
Fazia 3 meses que eu tinha vindo para casa, faz 1 ano e 4 meses que eu tô em sobriedade, e eu tava 3 meses em casa e eu conheci a Cris. E digo, gente, é claro que eu vou entrar, porque é o que eu preciso. Eu necessito, porque quando a gente sai de uma clínica de reabilitação, a gente tem que procurar o bem, né? E foi o que eu fiz. Eu não saí de dentro de casa, eu saí apenas para onde eu deveria ir. Eu tirei do meu caminho lugares, pessoas, sabe, situações. Então isso tudo a gente tem que ir tirando, devagarinho, não é fácil, mas a gente consegue tirar. Quando eu conheci a Cris e o projeto Amor Exigente, vai valer muito para mim e para todos os adictos e famílias, sabe por quê? Porque eu tô conseguindo cuidar da minha família também. Claro. Meu marido tá junto com nós, minha filha, minha sogra, entendeu? Então tem um conjunto. Minha mãe não mora na cidade, mas eu mando para ela links, mando coisas. Então eles estão sabendo aonde eu estou. E antes eles não sabiam onde estavam, então agora eles estão maravilhados, vamos dizer, porque eles sabem onde estou. Eles estão acompanhando a minha vida. Minha mãe nunca acompanhou a minha vida, hoje ela acompanha. Que legal. Entendeu? Então isso é uma forma de dizer que realmente um tratamento funciona, porque é interno, vem aquele gostinho de dizer assim, não, agora eu quero, porque o que eu quero naquela vida, que eu fazia? Eu não vi meus filhos crescerem, entendeu? Isso dói, mas ficou no passado. Então agora eu posso ver, eu posso olhar para eles e dizer, não, agora eu vou conseguir, porque eu sou uma pessoa diferente. Agora, tem a recaída? Tem. A gente não está livre de nada. Nada. Conheço pessoas com 10, 12, 15 anos que recaíram. Só que nisso, o que eu vejo? Eu consigo olhar o que houve que ele caiu. Aí eu observo e anoto, não. Boa. Então eu não posso fazer isso porque o fulano, né, ele fez isso e caiu. Porque a nossa doença é do comportamento, gente. É do comportamento. Antes eu brigava em casa, criava maior discussão. Pra quê? Pra eu sair de casa, pra eu usar a minha droga de preferência. Hoje em dia, não. Eu até tenho aquele quê dentro de casa, mas eu tenho que me conter, eu tenho que respirar, me manter calma, porque se eu levar a briga adiante, o que vai acontecer? Eu posso surtar e... cadê todo esse amor que eu tô tendo por mim? Cadê meu amor próprio? Ele vai todo por água abaixo. Se eu não souber, porque o meu comportamento mudou completamente. Porque eu tenho que mudar. Porque nada muda se eu não mudar. Eu mudando, então toda a minha família vendo. Sim. Né? Eu acho que isso é interessante. Amigos, todo mundo na volta. E na verdade, tudo que a Muriele falou é fantástico, porque é exatamente isso. Inteligência emocional é muito importante. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Eu queria colocar 2 coisas dentro da fala da Claro. Muriel. Primeiro, tá? Quando ela cita a questão dos amigos e a questão das pessoas que ela escolheu para passar a conviver. A gente tem que entender uma coisa. Primeiro, ser humano é um ser tribal. A gente não nasceu para viver mesmo. sozinho. Por isso que a gente casa, tem filhos e cria a sua própria tribo. Nós somos tribais. O grande Karnal sempre fala isso. Aí, o que acontece? Quando você está em estado de dependência, você vai procurar o quê? A tribo que pensa torto igual a você. Certo. Porque aí você tem a certeza que você está fazendo a coisa certa. Mas você está com uma tribo que pensa torto. Ela está te dando apoio torto. Né? E a gente pode ver essa forma, a gente já viu inúmeras reportagens, né, da Cracolândia, por exemplo, lá em São Paulo. Então aquele é um bando de gente, tudo pensando torto, né? E aí uns vão ajudando os outros a se afundarem, é o contrário. Sim. Quando você vem para o Amor Exigente, você vê o contrário. É um grupo de pessoas que são dependentes, mas estão procurando a linha reta, ou seja, estão procurando entrar num caminho mais sutil e mais saudável. E uma outra coisa que eu acho que é importante também salientar é que, por exemplo, a dependência química, ela é uma doença. Então a gente tem que parar de tratar o dependente químico como marginal. E normalmente eles dizem assim, antigamente aqui em Rio Grande se falava, né, maconheiro de esquina. Sim. Né? Não, hoje em dia a gente sabe que não é uma marginalidade, ele acaba indo para a marginalidade, Sim. mas não é o foco. O foco é uma doença sem tratamento.
É uma doença que as pessoas que estão dentro dela não acharam ainda os instrumentos necessários para poderem se livrar dessa dependência. Porque o cara que é dependente, ele é um escravo. Né? Ele é um cara que não é livre. E aí o amor dependente, o que é que ele faz? Ele te faz ajudar a ser livre. Ou seja, você passa a pensar com os pares iguais, que também estão passando pela mesma situação, mesmo drama, e que um vão dando para o outro o suporte, tipo assim, ó, eu fiz desse jeito, eu fiz daquele, hoje eu não estou segurando, não, mas segura porque tu vai dessa forma e tal. Então vão se apoiando mutuamente, e é por isso que o movimento é um movimento hoje tão grande, né, que em 30 anos de estrada já tem mais de quase para 3 mil grupos no mundo. Nossa! Então é uma coisa fantástica, só no Brasil mais de 1.000 grupos, né? E o amor exigente, ele é formado por 4 pilares. 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, espiritualidade e responsabilidade social. Então, esses princípios que a gente trabalha todo mês, agora a gente está no 9º princípio, que é o apoiador. O que é o apoiador? É exatamente o grupo. O grupo, que nem ela falou, né? É os iguais ali, os codependentes, os dependentes químicos que vivem as mesmas coisas. Tanto que as partilhas são muito parecidas. E a partilha da Amuri serve para outra pessoa, a minha partilha serve para um familiar que está entrando. Então, essa troca de vivências é que faz com que a pessoa mude o comportamento. Né? Mude aquela, não, se a Amuri conseguiu, por que eu não vou conseguir, né? O que ela está fazendo que ela está conseguindo, né? Então, o grupo dá esse suporte, dá esse apoio, trabalhando cada mês um princípio ético, espiritualidade que precisa ter a espiritualidade. Quem está em recuperação, tanto como codependente como dependente, precisa de uma espiritualidade. A espiritualidade, a esperança da mudança, de ficar bem, é que traz, né, essa força também. Não, só dizer assim, na questão da espiritualidade, a gente não impõe nenhuma religião. Isso mesmo. Acho que é isso que você ia falar. Isso. Na realidade, assim, cada pessoa tem o seu foco religioso. O importante é ter uma crença, né? Mas o importante é tu acreditares numa força superior, exatamente, divina, sim, que tudo vê, que tudo pode, e que essa força está dentro de você também, porque ela mora dentro de você, e você tem que despertá-la. Perfeito. Porque é muito triste quando você não tem esperança em absolutamente nada. Você tem que ter esperança. Quando eu ontem, na nossa reunião, ainda fiz o tripé, e eu estava mostrando, quando você não tem pai, não tem mãe, não tem mais ninguém, só sobrou o ser divino. E se tu não acredita no ser divino, tu fica num buraco negro. Então lá não se impõe nenhum tipo de religiosidade, tanto que nas reuniões não se fala sobre isso. Nós temos um momento que é o momento da espiritualidade, que a gente fala numa questão mais emocional, entendeu? Trazendo o divino para dentro de si e tal. Então é uma coisa muito sutil, mas fazendo essa pessoa despertar, que ela tem que buscar este recurso também espiritual, porque a gente, na realidade, né, tem uma frase que eu gosto muito: nós somos espíritos num corpo material e não uma matéria com um espírito. É o contrário, né? Isso a gente já careca de saber em todos os estudos, né? Existe uma força, essa energia, como a força da luz, por exemplo, a energia elétrica, nós temos também, tanto que a gente tem polaridade positiva e negativa. Isso aí. Tá? E essa força, ela é uma força espiritual, né? Hoje já tem até estudos acadêmicos falando da inteligência espiritual. Bom, a gente tem que aproveitar, né, que a Muriel está aqui, porque ela é o exemplo vivo de que é possível, sim superar ou mudar, ou querer, pelo menos, né? Com certeza. Mas acho que é importante, principalmente para os jovens que assistem muito aí ao nosso podcast, como é que foi o teu começo lá? Como é que foi a primeira vez? Como é que despertou em ti? Tu disseste já que tu estavas no momento em que tinha outras pessoas, né, que acabaram, de certa forma, fazendo parte, né, do teu contexto ali, do teu grupo. Mas em que momento? Como é que foi a primeira vez? Tu lembras? Com certeza. A primeira vez a gente nunca esquece, na verdade, né? Então, eu comecei dos meus 16 para os meus 17 anos, eu ia às baladinhas, né? Então, o que acontece? Eu vi as pessoas usarem, né? E uma vez me ofereceram. Eu não disse não, porque eu estava embriagada. E aí a pessoa me disse: faz que vai passar. E passou.
Só que depois dali, vamos dizer meus 17 anos, 17, eu usava uma vez lá que outra, né? Já com meus 19, vamos dar um pulo lá para meus 19, que foi quando eu comecei a estudar. Isso. Terminei ali o meu ensino médio, eu estava estudando enfermagem, eu acabei o meu estudo. Eu estudei 1 ano e meio, faltava 6 meses para me formar, a droga me tirou o meu diploma da minha mão, porque eu queria mais uma, porque eu deixava de ir para a faculdade para ir usar a minha de preferência. E aquilo ali começou a dar uma bala na minha vida tão grande que eu joguei tudo para cima e disse, eu não vou estudar mais. Não quero. Eu trabalhava, eu sempre trabalhei em restaurante, em lojas, então eu sempre tive serviço, né, para sustentar o meu vício. Naquela época eu tinha uma filha, tenho, né, vai fazer 19 anos agora, só que o que acontece, ela morava com a minha mãe, a maior parte ela morou com a minha mãe. Por quê? Porque eu queria ter a minha vida, a minha libertinagem, né, porque eu não tinha liberdade, era uma libertinagem, porque eu queria tudo que era bom, tudo que era fácil, e aí, era bom, né, e aí o que aconteceu durante esse tempo todo? Eu só queria festa e festa e festa. Passei por muitas situações desagradáveis por causa da droga, normal, sabe? Depois de um tempo, a gente começa a olhar pro fulano e dizer assim, aquele lá começa, aquele fulano lá tá roubando, não vou chegar lá. Aí é que a gente começa a fazer o que a gente aponta o dedo. Porque nós, adictos, a gente começa a fazer coisas para conseguir a droga que a gente nunca pensava em fazer quando a gente começou. Só que depois, quando tu cai na real e diz assim, meu Deus, quanta coisa eu fiz por causa de uma coisa que cabe aqui, ó, na palma da minha mão. E ela dura milésimos de segundos. É porque a droga te deixa poderoso, né? O poder... A sensação de poder é muito grande. O poder é o que mais a gente tem, é o poder. Quando mais... passa o efeito do poder é que é o problema, né? Vem a depressão, aí o que tu faz? Tu vai conseguir mais uma. Porque tu não aguenta aquela dor, aquele vazio, tu precisa de mais alguma coisa. Só que tem uma coisa, eu sempre usei uma droga, tá? Só que tem pessoas que usam todos os tipos de droga, né? Então, vamos dizer, eu usava a minha droga de preferência e eu não consegui substituir ela por nada, nem pelo álcool. Então, foi fácil, não foi tão fácil, mas foi mais fácil largar. Porque tem pessoas que largam uma droga e dizem, vou nessa aqui que é mais fraca. Não, gente, é a mesma coisa. Porque se tu parar de uma e começar na outra, é pior. Porque a recaída da outra vai ser maior. Vamos dizer, sou usuária de cocaína. Vou fumar só um beckzinho. Na hora que eu fumar uma maconha, na hora que eu voltar pra cocaína de novo, vai ser muito maior a dose que eu vou usar, porque eu vou precisar de mais quantidade para ela dar no meu organismo. Nunca é a mesma coisa, sempre vai voltar pior. Cada vez que eu parava, eu ficava 6 meses de usar, 1 ano. Cada vez que eu voltava, a dose era muito maior, eu gastava muito mais dinheiro, eu tinha que conseguir muito mais dinheiro. Eu tinha que estar no meio de pessoas que tinham para mim poder usar a quantidade que eu queria. Entendeu? Então aí que foi. Aí que eu comecei a decair. Comecei a roubar. Não tenho vergonha de dizer. Já roubei para eu poder usar. Porque é isso que a gente faz. A gente faz qualquer coisa para conseguir a droga. E aí então eu casei. Eu sou casada, vai fazer 9 anos. Só que meu marido não usa. E aí eu comecei a usar escondido. Escondia de quem? De mim só, né? Porque todo mundo já sabia. Né? Todo mundo sabe. Eu só escondia de mim mesma. É porque na realidade o que acontece? O dependente, ele cria uma bolha, né? Ele Perfeito. fica dentro dessa bolha e acha que ele consegue enganar todo mundo. Só acha, né? Infelizmente. A gente só acha que a gente esconde. Porque, vamos dizer, lá dos meus 17 até, eu tô com 34, até meus 33, foi absurdos. Eu acabei com o meu mental, meu espiritual, meu emocional. Eu entrei em depressão, saí de depressão, eu criei crises de pânico,
eu não sabia o que eu sentia, eu só ia buscando a droga, porque só ela me satisfazia. Nenhum amor me satisfazia tanto, era só ela. Então, na minha vida toda, foi só usar droga. Imagina a família, né? A família, que sou eu, nessa questão, porque ela, tipo, tá fazendo, ela tem aquela preferência, tá fazendo aquilo ali. Imagina o retorno, né? Os filhos, o marido, né? Como que ele vai lidar com tudo isso? Ele não tá em uso, né? E tem que lidar mais com todo esse problema que é a família. Então, o que acontece? Adoece também. Sim. É um sistema que vai ficar todo doente. É uma família doente, né? Sim, É uma né? família doente. E fica doente porque, né? O que ela vai fazer agora? Vai roubar? Vai sumir? Porque quantas vezes tu teve desaparecida? Várias vezes. Tem mais esse problema, nossa. Então, Muitas vezes a gente noticia aqui, né? o que a pessoa está fazendo? Como é que pessoa ela tá desaparecida e morreu tal. ou não? Muitas vezes é isso. E é nesse conflito que a Cris está falando, familiar, que aí acaba acontecendo as maiores desgraças. Nossa, porque sim. se a família ela não tem um suporte emocional para poder saber lidar com aquela situação e sair daquele momento, aí vem o suicídio, vem os assassinatos, Sim. entendeu? Vem as prisões por roubo, né? Vem Sim. tudo que desagrada, né? Aí vem conselho tutelar quando tem filho pequeno, aí tira verdade. filho de pai, tira filho de mãe. É um... E o que acontece? Tem um ciclo aí, né? Que a família cria. Primeiro a família quer salvar, né? Depois a família persegue. Não, eu vou salvar, depois eu persigo e depois eu sou a vítima. Ela não tem jeito, Aí larga nada pra lá. acontece. E ainda acho que né? tem a pior de todas, que a gente não quer isso, mas que muitas vezes acontece, que é o abandono. Abandono, é. Aí é a parte pior, eu acho, da história. Agora tem uma pergunta que eu sou obrigado a te fazer, né? Que é o seguinte: quais são os principais sintomas que quem está de fora, de repente, pode perceber? Eu pergunto isso porque hoje em dia, infelizmente, está muito comum nas festas, nas baladas, né? Muitas vezes, como tu acabou de falar, daqui a pouco na bebida, alguém vem, coloca, coisa e tal. A família, o pai e a mãe principalmente, eles conseguem perceber algo de diferente na maneira de agir, no gestual, enfim? Consegue? Bem, maconha, o cheiro insuportável, né? Não tem como tu não perceber um adolescente, uma pessoa que usa. A cocaína, ele te deixa completamente agitado. Porque eu sou agitada ao natural. Eu falo com as mãos. Sim. Eu tenho isso de mim, desde criança. Então, isso aumentou gravemente. A pessoa já não toma banho, ela não tá nem aí pra ti, se ela te respondia, começou a te responder com um tonzinho mais grave, tu vai perceber, tem alguma coisa, fica aí escondendo, sai toda hora, entendesse? Não, e o sentimento também, né, amor? Sentimento. Não existe, né? Não existe sentimento de pena, de amor, não existe. A pessoa fica totalmente neutra. Neutra. Tipo, tu fala e a pessoa... Fica mais fria. Fica. Fria. E essa frieza com pais, filhos, maridos, mulheres, né? Essa frieza, eu acho que vamos dizer, o filho tá sempre na rua, né? Aquele filho que fica só dentro de casa e tu começa a perceber que o teu filho tá saindo muito, alguma coisa tem? Ele não era de sair, por que ele tá saindo? Com quem ele tá? Começa a mudar o comportamento. E o olhar eu ia também. falar, todos nós temos um padrão de comportamento. Isso. Então isso não é só para dependente químico, não, é para qualquer pessoa. Sim. Todos nós temos um padrão de comportamento. De repente, alguém da família nota que você mudou o padrão, tem que ficar de olho, porque está acontecendo alguma coisa. Sim. A gente não sabe o que é, mas a pessoa mudou o padrão. Por exemplo, no mesmo tempo da dependência, né, o que acontece? A gente percebe que o adolescente fica muito trancado dentro do quarto e muito dentro do computador. Sim. Então tem alguma coisa aí que está errada, porque se ele não está convivendo, porque a gente é viver e conviver. Sim, com certeza. Então aquele adolescente, né, dos seus 15, 20 e poucos anos, que começa a ficar muito preso dentro do quarto, pai e mãe já tem que começar a ficar de olho. Que site que ele está frequentando? O que ele está vendo? Que tipo de informação? O que ele está aprendendo de novo? O que está instigando ele a mudar o comportamento? Isso tem que ser observado, porque muitas vezes cai, no final das contas,
A família na leva troca. 8 anos para aceitar que o filho tá em independência química. 8 anos, imagina. Esse é um dado. Esse é o dado. Porque a federação tem... A família fica na negação. Ah, não, isso vai passar. Né? Então, isso olha é muito só, comum. 8 anos para buscar um tratamento, que no primeiro ano Nossa. é muito mais fácil do que no final dos 8 anos. Né? No primeiro ano é muito mais fácil tu... E aí eu acho até que entra uma palavrinha e algo que eu acho que não pode faltar nunca, né, Cristiane, que é o seguinte, é o diálogo. Que é o que mais falta hoje nas famílias. Que foi o que a gente começou conversando no início. Exatamente, né? Então esse diálogo ele é muito importante. Porque quando tu tem um diálogo frequente, tu consegue perceber essa mudança, né? E aí até queria que tu falasse um pouco mais sobre essa questão da família, porque na verdade a família realmente, como a gente sempre fala, é a base de tudo, e é mesmo. Porque quando ela consegue perceber essas mudanças, ela chama por diálogo e aí ela conversa. E muitas vezes o jovem, em geral, né? Ele está fugindo de alguma coisa, alguma situação, mas se tiver um diálogo lá no começo, talvez consiga se reverter, não sei. Eu quero comentar uma coisa antes que ela comece a falar do diálogo. Quando nós adictos, dependentes químicos, a gente está em uso, a gente não tem diálogo com ninguém. Vamos supor, eu morava com a minha filha sozinha, tá? Eu não conversava com a minha filha. Eu não sabia o que ela precisava, eu não sabia o que ela tinha. Por quê? Porque eu não sabia conversar com ela. Era só eu e a minha filha, entendesse? Ela conversava com a minha vizinha, tinha as filhas. Vamos falar de mães sozinhas, tá? Como é que numa casa uma mãe sozinha vai conseguir ter um diálogo com alguém ou pedir ajuda? É difícil, não é impossível. Porque aos pouquinhos, assim, hoje em dia, com toda a estrutura, eu tô vendo, tem vários grupos aqui dentro da cidade, com certeza, divulgando esses projetos em todo tipo de comunidade, em todo lugar, a gente vai conseguir puxar essa mãe e esse filho. E um pai dependente e a mãe dependente, como é que vai ficar essa criança? Ele não tem diálogo dentro de casa com ninguém. Então a criança vai para onde? Ela vai sair ou ela vai ficar ali isolada no canto dela? Onde é que está o diálogo dentro de casa com dependente químico? Não tem. A gente é tão frio, tão gelado que a gente não tá nem aí. Eu não quero saber se meu filho tomou banho, eu não quero saber se meu marido comeu, eu não quero saber. Entendeu? Eu fazia as minhas coisas em casa, entendeu? Porque eu achava que eu tava fingindo para todo mundo que eu não tava usando. Mas tem gente que não faz nada. Aí é que tá o ponto. Tem que ter diálogo, mas tu tem que chegar. Mas Tu o tem diálogo, que na dificultar. verdade, pelo menos na minha opinião, Murieli, Não. eu não sei se eu me expressei bem, é justamente É que- em questão da prevenção. Isso. É antes de começar esse Não, ciclo, né? Isso. E Com outra, 2 o que anos de acontece? idade. Isso. É com 2 anos de idade. Fica- Porque não adianta você querer pegar o adolescente com 15 para começar a bater É papo. isso. Ele É. já está com a É mente isso que formada. você- Sim. Você tem que começar lá do berço. Prevenção. É exatamente. É. Não, e outra, né? Eles estão que, tipo, mais nada, quando tá em uso, não adianta tu dialogar. Tu tem que pegar e fazer que nem o marido da Muri fez, fazer uma internação involuntária, porque não tem mais diálogo, ele tá em uso, a mente Sim. dele só pensa na droga, então ele não quer saber de internação, de recuperação, né? Por isso que dizem que tem que ter 4 meses lá, né? Pra pessoa começar a raciocinar sem a química no cérebro, né? Sim. Então, o que acontece? Eu tive lá em Lajeado 1 ano e comecei a trabalhar numa comunidade lá. Trabalhar não, frequentar, ajudar. E o que aconteceu? A família, ela não tem coragem de dizer não. De falar pro dependente, não, se tu sair daqui, tu vai ficar na rua. Né? Não tem essas firmeza, entendeu? Aí eles querem, aí a família coloca dentro de uma comunidade e quer que a comunidade resolva. Né? Eu vou tirar uma férias, né? E a comunidade que resolva lá, porque eu quero o meu filho sã. Sim. Eu quero o meu filho que ele vem curado, ele vai sair de lá gordinho, bonitinho, né? E deu, eu não vou ter mais problema. Então a família normalmente bota lá o problema dentro da comunidade, da clínica, e acha que o problema vai ser resolvido lá. Só que o problema está começando. Né? Porque ele sai de lá em abstinência, né? Com um monte de confusão na cabeça, Vai. porque 9 meses não tem como, né?
Se ele realmente não quiser, não tem como, né, fazer um milagre dentro de uma... Né, ainda mais a Muri com quantos anos? 17 anos de uso, né? Então a família acha o quê? Que vai resolver o problema dela, e na verdade não. Aí tu diz pra família, o cara chega lá, eu quero sair, chama a família. Aí chega, fulaninha, tu tem que falar que tu não vai aceitar dentro de casa, que, né? É tudo explicado, isso aí já é uma rotina, né? Um protocolo. E aí, o que acontece? A família chega lá, ai, meu filho, como tu tá bem, como tu tá gordo, né? Tu quer voltar? A maioria das vezes, né? A família não tem coragem de dizer, não, ou tu faz o tratamento, ou tu fica, né, na rua mesmo. Não tem coragem de botar, a gente tem até exemplos que a família não tem coragem de, tu vai arcar agora com as tuas decisões, tu vai arcar com teus prejuízos, né? Tu que vai pagar a droga que tu ficou devendo. Não, normalmente a família paga com medo que vão matar. Na realidade, nesse ponto que ela está colocando, nessa situação, a família acaba atrapalhando. Pois é. Porque ela torna uma aquilo que a gente conversou antes de entrar no ar. O que acontece? A família pensa que está dando suporte emocional, que está dando amor, mas na realidade ela está ampliando, né, a forma que o indivíduo tem de não se recuperar. Então essa que é a questão maior, quer dizer, a família... Porque na realidade, e tem um outro passo também, tem aquela família que desistiu. O cara foi lá, ele se internou, está fazendo tudo certinho, mas a família não acredita mais nele. Então isso também é uma outra coisa ruim. Porque tu não pode deixar de acreditar que algo vai acontecer, que vai melhorar. E aí o cara vai ficar lá 9 meses e tal. Isso eu estou te falando o relato que eu já ouvi, tá? Assim, o cara fez tudo bonitinho, saiu, e a família, na primeira saída que o cara dá, para dar uma volta na praça, por exemplo, já foi procurar os caras, já tá indo não sei o quê. Quer dizer, não confia. Quando o camarada chega em casa, ele estava em paz, ele foi dar uma volta, foi respirar, só isso. Mas a família começa a cobrança. Onde é que tu tava? O que tu fez? Isso incomoda, né? Tu já foi Com certeza. Pô, o cara tá de saco cheio, porque ele tá tentando se levantar e a própria família ele tá precisa afundando. de apoio, ele precisa de algo positivo. Exato. Eu falo isso para vocês porque em alguns momentos eu já conversei com algumas pessoas que estavam em situação... Eu sempre gosto de relatar isso porque foi fantástico, né? Eu sou muito da gratidão, né? Então eu digo que às vezes a gratidão não é por algo que alguém fez para ti. É quando tu consegue fazer algo para alguém. Isso também é gratidão, né? Então eu passei por algumas situações assim no Facebook algum tempo atrás, em que pessoas que eu vi que as postagens estavam muito estranhas, né? E elas já estavam pensando realmente na possibilidade de suicídio. E aí eu consegui, né, de alguma forma, né, e fico muito feliz, muito grato por isso, fazer com que elas repensassem, enfim. Porque eu acho que é esse que é o ponto. Às vezes, a pessoa quer alguém que acredite nelas. Que diga, não, calma. Porque a baixa autoestima deles é muito grande. Exatamente. Então, tu quer algo positivo. Que alguém que te escute acima de tudo, porque eu acho que o grande problema hoje da sociedade é que as pessoas, por isso que psicólogo hoje porque as pessoas pagam tanto para psicólogo hoje porque querem que alguém escute elas. Não, ninguém mais te escuta, as pessoas só querem, eu costumo brincar com isso, que as pessoas falam muito e conversam pouco, né? Então eu acho que muitas vezes é isso. E aí, Muriel, eu queria te fazer essa pergunta. Quando alguém está com um uso muito alto, né, está drogado mesmo, enfim, teve um surto, o que não quer falar com ninguém, hipótese nenhuma, ou qual seria uma maneira ideal, se é que existe, de alguém chegar para tentar conversar, enfim, falar com essa pessoa? Tive essa semana conversando com uma menina até. A Raquel. Ela estava em uso. E ela me pediu, a Cris me passou o número dela, eu comecei a conversar com ela. E ela disse pra mim que não estava aguentando o que ela estava sentindo. E eu disse pra ela, eu já passei por isso, eu sei o que tu tá sentindo. E ela diz, eu tô travada, eu tô dentro do carro, eu tô com medo de sair do carro, o que eu tô fazendo? Mas ela conseguiu conversar comigo, falar aqueles minutos. Depois eu mandei um áudio pra ela, ela só me escreveu assim, não tô conseguindo te escutar. Depois eu falo contigo. Porque ela estava tão travada que ela só me mandou mensagem. Ela foi sincera comigo, não tô te ouvindo. E depois, numa hora, ela foi me chamar. Ela disse, agora eu tô bem. Mas eu tive que tomar uma cerveja pra passar. Entendesse? Só que aí, no caso assim, eu cheguei em casa e eu tô vendo que
a pessoa tá muito travada, tá irritada, tá naquela agitação. Se ela te chamar para conversar, tu conversa. Senão tu não conversa. Porque pode ter agressão, tu pode escutar o que tu não quer, ou ela vai ficar ali ou ela vai sair pra rua. Tu nunca pode chegar e já xingar aquela pessoa. Não pode forçar nada. Não pode forçar nada. É a pior coisa que tem. Sim. E tu perguntar, já estás usando? Cara, não pergunta se não tá vendo que a pessoa sim. não tá legal, tá no uso, não pergunta. Depois, quando tu vê que ela tá bem, tu diz, pô, senta aqui, vamos conversar o que tá acontecendo. Depois, no momento, não pergunta. Porque tu não vai conseguir mexer em nada. Tu não vai conseguir mexer. É a mesma coisa. Inclusive, ela saiu do grupo, né? E aí eu, mandei um bom dia pra ela e ela falou pra mim, Cris, quando eu estiver bem eu te retorno, né? E eu deixei por ela, a gente vai esperar por ela, entendeu? Porque ela já sabe onde procurar. Claro. Isso. Ela já sabe quem procurar, entendeu? Mas por enquanto ela quer continuar no uso e a gente tem que respeitar, entendeu? Porque não dá pra forçar ninguém a nada. A gente tem a liberdade de fazer o bem e o mal. Agora, Marcelino, tu como psicólogo, né, e tens uma função fantástica dentro desse projeto, como é que qual é o sentimento quando tu começa a ver uma evolução das pessoas que entram e que querem realmente mudar? Olha, eu já tenho mais de 30 anos de carreira, né? Então, assim, não só na questão da dependência, como em outras questões, e aliás é até bom salientar, o Amor Exigente hoje, ele já abre mais, não só para a dependência química, mas outras dependências também, que são as dependências emocionais, né, as dependências alimentares, os conflitos internos. Então, hoje, claro, o foco do Instituto é justamente esse, mas tem essas possibilidades de abertura. Por quê? Porque tudo vai cair no mesmo problema. Todas as questões... Marcelino, e tem agora, depois da pandemia, as drogas lícitas, né? Que tá cada vez mais, assim, pessoas... Agora, esses dias me procurou uma pessoa que não consegue mais dormir sem o remédio. Né? É verdade. Vocês já viram na televisão, quando passa filme, novela, aí tem aquela tagezinha assim, conteúdo sexual, droga lícita. É verdade. Na própria tarja da descrição ali. Já coloca ali, drogas lícitas. Né? Então isso é importante também, foi bacana, Cris, essa tua colocação, porque é bem por aí mesmo. Né? E aliás, a pandemia trouxe muitos conflitos, assim, porque na realidade houve um excesso de divulgação que trouxe pânico, gerou medo. Então, outra palavrinha, né? Que e aí, nos assombra literalmente hoje em dia. Né? Mas voltando à questão, quando você vê a pessoa caminhando, é muito gratificante, porque você olha para trás e diz assim, puxa vida, eu tenho parte né, de fazer com que essa pessoa... Eu brinco dizendo assim, ganhei um pontinho no céu. É isso aí. Porque, e eu vou te dizer, é mais gratificante para a gente que faz esse trabalho do que propriamente para a pessoa que recebe. A pessoa que recebe, ela vai ter qualidade de vida, é ótimo. Mas para a gente saber que a gente, de uma certa forma, contribuiu com uma qualidade de vida melhor para determinado tipo de indivíduo... Daquela família também, né? Eu tenho famílias que eu atendo, e assim, há muitos anos, né? E eu percebo a evolução, né? E é fantástico, porque tu te sente meio que corresponsável, né? Por tudo aquilo que está acontecendo. Só que é aquela história, a gente não aparece. A gente... cria, faz, mas não aparece, porque os méritos nunca são do terapeuta. O mérito é sempre da pessoa. Né? Eu sempre digo, se der certo ou se der errado, o problema não é meu, é teu. Eu estou aqui como papagaio de pirata, que fico ali te ajudando, trazendo elementos que cientificamente comprovam que você pode se transformar, mas na realidade quem vai fazer todo o serviço é você. Você vai no médico, o médico te escuta, passa o remédio, dá para ti e leva para casa. O resto é contigo. O resto é contigo. Então tem aquele lá que toma o remédio por osmose, que bota em cima da mesinha de cabeceira e não toma nunca, e acha que tá se tratando. Então não é assim. Então assim, o mérito não é do médico, o médico é seu. E na psicologia eu digo a mesma coisa, o médico não é do psicólogo, o médico é do paciente que está ali tentando sair daquela situação, porque quem faz todo o esforço é ele.
Não, e o interessante, né, Marcelino, é o jeito que a pessoa chega na reunião, aí ela vai em outra reunião, ela já tá totalmente diferente. É verdade. Parece que a autoestima que legal. já... Aceita melhor. Autoestima, né? A autoestima já melhorou. Aliás, já... a Cris tem uma coisa que ela fala, ela até falou outro dia na reunião, e eu queria que ela falasse agora. Quando você disse que começaram a falar coisas para você, você ficou com raiva do grupo, lembra dessa história? No início do grupo, porque a reunião tem um retorno, a pessoa Sim. fala e a gente dá um retorno de vivências, né? Então, e aí eu cheguei pra pessoa e disse, essa pessoa tá até louca, eu chamei ela de louca, porque eu não era assim, falei um monte de coisa e disse, nunca mais eu volto nessa reunião. Mas ela tava, mostrando quem eu era. Né? Ela tava, tu é assim, 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 de me escutar nas reuniões. Sim. Aí um dia o retorno dela não foi tão positivo, né? E aí eu fiquei muito braba e disse que nunca mais ia voltar. Aí na outra semana eu tava lá, porque eu vi que aquilo ali era pra mim e realmente eu era assim, entendeu? Porque eu tava sendo permissiva, eu me aprisionava, entendeu? Eu não sabia ajudar sem me aprisionar a pessoa. Sim. Então, isso aí não é bom pra ninguém, né? Tu ajudar te aprisionando, né? Tu ajudar e ficar doente igual, né? Por isso que é importante, porque no né? primeiro momento é Sim. difícil você se olhar no espelho É. e confrontar os seus monstros agora. É verdade. Você confrontar com os seus monstros Sim. é complicado. Assim, eu digo assim, ó, o paciente que começa a fazer terapia e passa do terceiro mês, ele fica. Porque até o terceiro mês, ele vai se confrontar com as suas verdades e ele vai entrar em conflito. Porque quem está começando, o que ele pensa assim? Bom, não, eu só vou colocar e descobrir também que eu era mentirosa, manipuladora e também queria controlar as pessoas que nem o dependente químico. Claro. É difícil entendeu? a pessoa aceitar essa verdade. É difícil reconhecer isso, que eu mentirosa, eu também roubo, né? Então, é muito difícil. Porque tu também, ele é assim, mas tu também é assim, 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 assim. Não, eu sou a santa, eu não uso droga. Não. E até... Você tá vendo quanta coisa envolve uma dependência? Sim, com certeza, e muito mais. E até vou dizer para vocês, um programa só é impossível para falar sobre tudo isso. Não, é sério, porque a gente já está chegando a 1 hora, por incrível que pareça, 1 hora de bate-papo. E, eu já vou fazer um convite aqui para vocês voltarem em outra oportunidade de novo, né, para a gente falar mais sobre esse tema, que eu acho que é um tema extremamente relevante. E já que a gente está se encaminhando para a parte final, faltou alguma coisa que vocês gostariam de falar que a gente não abordou ainda, Cristiane? Faltou. O grupo eu queria falar. Não, eu falei disso. Não, vamos faltou, lá. né? O grupo acontece todas as segundas-feiras na Faculdade Anhanguera de Rio Grande, às 19h30. Um abraço para todos lá da Anhanguera, que eu acho que tem um papel importantíssimo dentro da sociedade. São tantas ações boas que acontecem lá e que as pessoas não sabem. Abraçaram a causa, o legal. diretor lá da Anhanguera não cedeu 2 salas para nós, né? Porque a gente teria que ter sobriedade para separar, né? Porque normalmente a família não fala, nem o dependente na frente, então teria que separar. Eles 2 salas, colocou direito, psicologia, tudo a nosso favor, né? Então, é isso que eu queria dizer. E o fato do grupo começar dentro do ambiente acadêmico também dá um certo... Dá know-how, né? Dá mais credibilidade, suporte, né? Também, né? Pro projeto. Isso, e eu quero convidar todo mundo, né? Para ir nas reuniões às segundas-feiras, lá na faculdade, que nem eu já te falei, às 19h30. Vão ser muito bem recebidos. Nada muda se eu não mudar. Gostei dessa frase. Marcelino. Eu só queria fazer esse aqui é o folheto da instituição, tá? Sim. Do Amor Exigente. Vou mostrar aqui. E agora eu já te passo Pode mostrar ali, para a câmera ali, ó. É que eu quero te ler aqui uma colocação que eles fizeram, que é o seguinte, ó. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, junto com o Ministério da Justiça, com o apoio da Embaixada Americana e parceria com a Federação do Amor Exigente, está disseminando e ampliando o número de grupos do Amor Exigente em diversos municípios brasileiros, com o objetivo de capacitar uma rede de voluntários na comunidade local para atuarem na prevenção ao uso de álcool, crack e outras drogas. Então, assim, eu só quis fazer essa colocação para mostrar que a gente não é um grupo isolado. Existem órgãos governamentais que também estão apoiando a causa e trazendo um maior know-how e maior possibilidade para que a gente possa desenvolver e evoluir esse trabalho aqui na cidade do Rio Grande também. Eu só até quero aproveitar só o primeiro princípio aqui que já me chamou a atenção, que eu acho que nem os outros todos são importantes, mas acho que esse realmente, por isso que ele está como primeiro, né? Ele é o mais importante.
Respeitar a dignidade da pessoa. Isso que está faltando muito hoje em dia, né? As pessoas falam tantas coisas, mas o que a gente precisa realmente é de dignidade, né? E quando a gente consegue respeitar a dignidade do próximo, é fantástico. Diga, Cristiane. E é isso aí que eu queria falar. E também que é totalmente gratuito, né? Sim. Não tem nenhum fim lucrativo, né? A pessoa vai lá, é super bem acolhida e é gratuito. Muriel, só te dar parabéns, acima de tudo, né? Obrigada. Acima de tudo também pela coragem de vir aqui participar, né? Porque a gente fala muito sobre a vulnerabilidade, que é outro tema importante hoje em dia, que muitas pessoas têm esse problema, inclusive de falar em público, né? Eu sempre brinco com isso, né? Que tem uma estatística aí, uma pesquisa que diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. E é verdade, pô, tu veio aqui, né, acabaste te expondo, enfim, contando, mas foi por um excelente motivo, porque tu tá com certeza, vai ter uma influência muito grande aí, positiva na vida de várias pessoas. E não pode ser objeto de vergonha. Sim, com certeza, de orgulho. É orgulho de poder, palavra, orgulho de poder passar por cima de todas as dificuldades, né? E tá inserido dentro de um contexto social fantástico. Com certeza. E eu não tenho vergonha de vir, de me expor, por causa que eu consegui passar e eu tenho certeza que várias pessoas vão conseguir passar por isso. E eu tive vergonha no começo de pedir ajuda, só que foi difícil. Mas eu sei que agora dá certo, se deu certo pra mim, eu tenho certeza que dá certo pra várias pessoas, sabe? Então é isso que eu vim aqui mostrar hoje, né, pra todo mundo. E eu não me escondo, porque eu sei que realmente aqui dentro tem um amor enorme, assim, que dá pra abraçar essa causa e ajudar o próximo. Então é isso que eu quero no dia de hoje. Então eu espero que venham procurar ajuda, porque é necessário, é muito necessário. Dá vergonha, dá medo, dá, mas eu tenho certeza que vai dar certo. E eu queria que as pessoas procurassem também, vamos dizer, o que é adicção, porque muitas pessoas não sabem o que é essa doença, e isso é uma adicção. Eu acho que o pessoal procurando ali, né, eu acho que eles vão esclarecer mais, mas isso aí vai ficar para a próxima, né? Com certeza, e com aí, certeza. Estourou. Vai ficar para a próxima e eu espero que o pessoal procure e procure a gente também na Anhanguera lá, toda segunda-feira às 7h30. Perfeito. Marcelino, tinha alguma coisa que o tempo está escuro? Não, só para dizer que quem quiser saber mais sobre o projeto, entra no site, Amor Exigente. Tá? Lá tem todas as informações, tem muito conteúdo, tem muito material, tem vídeo. Então, assim, além do que a gente está falando aqui, entra lá no site do Amor Exigente, que tem bastante coisa para aprender. E agradecer a oportunidade, né, de mostrar a federação aqui e dizer para as pessoas que estamos abertos, né? É verdade. E obrigado pelo próximo convite. Não, já está feito. Já agradecido. Vamos fazer de novo, com certeza. Foi muito bom, acho muito importante isso, né? E parabéns pelo projeto, acima de tudo. Agradeço, então, a Cristiane, que é voluntária e coordenadora do projeto, o Marcelino, que é orientador e psicólogo, né, com anos de experiência, e a Muriel, que veio aqui para também, de certa forma, falar um pouco realmente o quanto esse projeto foi importante na vida dela, ela que também é voluntária e coordenadora então da sobriedade. Gente, eu espero que vocês tenham curtido, aliás, espero não, tenho certeza que vocês gostaram, porque foi uma pauta extremamente importante, ainda mais dentro desse mês, setembro amarelo. Então é isso, e para encerrar, eu vou encerrar com essa frase aqui, ó. Não esqueça, respeite a dignidade das pessoas. Assim, juntos podemos ter um mundo cada vez melhor. Obrigado e até a próxima. Valeu!